tenta mobilizar o torcedor, faz aquele discurso, o Vasco vai à final, tenta chamar a confiança e, naturalmente, quando isso não dá certo, e principalmente por escolha do treinador, ele tem de se responsabilizar e ele chamou essa responsa. Para ser justo, ele diz, o maior culpado fui eu, e foi mesmo. As escolhas foram muito ruins por parte dele e da sua comissão técnica. Então, o Vasco, contra o Nova Iguaçu, tinha a obrigação de jogar mais do que jogou no primeiro jogo, não de passar. Passar, isso aí é futebol. O Nova Iguaçu tem mérito, foi o segundo colocado. O trabalho do técnico Carlos Vitor, o Eugênio lembrou o Andrezinho como diretor de futebol. É um trabalho de excelência para os padrões do futebol carioca. O Nova Iguaçu hoje está muito acima de qualquer outro time dos chamados pequenos do futebol carioca e merece estar na final. Trabalho muito competente. Com um trabalho competente que você citou aí, enfatizou da diretoria, da comissão técnica, Carlos Vitor, e com bons jogadores. Então, bons jogadores. Porque conseguiram montar um elenco com bons jogadores. O Esquerdinha pela esquerda, um bom lateral, o Iago, até o Xandinho que marcou o gol no jogo de ida, Carlinhos, um dos artilheiros, o Bill, que marcou ontem também. Então é um trabalho a ser exaltado do Nova Iguaçu. Feita essa ressalva, o Vasco tinha a obrigação de jogar mais. Fez um jogo sofrível, o primeiro em que concedeu 26 finalizações ao Nova Iguaçu, e no segundo, a atitude do time, diante da atmosfera, de tudo que o Vasco se mobilizou para o jogo, foi uma atitude apática de um time que parecia que não estava jogando uma semifinal de campeonato. Parecia um jogo qualquer, um jogo de fase de grupos, como tinha sido o jogo do 2-0, que tomou na fase de grupos, mas ali ficou a atuação da arbitragem, que poderia ter expulsado jogadores do Nova Iguaçu, não expulsou, o Vasco já havia sido prejudicado em outros jogos. Dessa vez, não tem desculpa de estádio, não tem desculpa de arbitragem, não tem nenhuma desculpa. O Vasco ficou fora pelo fato que não jogou e o adversário foi muito superior. E aí o Vasco, que investiu 100 milhões de reais na temporada contra o adversário que foi muito mais competente, com muito menos recurso. Então, isso eu não gosto. Ano passado, para mim, antes da final do Campeonato Paulista, eu disse, não seria um vexame o Palmeiras perder pro Água Santa, porque na minha visão, não se pode banalizar também. Tudo é vexame hoje, perdeu, isso de certa forma desmerece o trabalho do outro lado. Então eu não considero isso um vexame para o time do Vasco. Agora, para a diretoria, pensando no aspecto administrativo, perder para o Nova Iguaçu dessa maneira é uma pancada. Então, algumas coisas precisam ser revistas nesse trabalho. O Vasco, mesmo gastando tudo isso, ainda tem um elenco desequilibrado, ainda o Ramon Dias olha para o banco e vê opções que não enchem os olhos. E aí, a única opção ontem que ele corrigiu a besteira que fez na escalação foi colocar o Esforça no lugar do Praxedes. Fora isso, o que vem do banco não eleva a qualidade do time. Então tem um problema aí. Para mim, a 777 fez uma escolha pelo Alexandre Matos. Foi muito ali de mostrar que o time estava dando uma virada em relação ao que foi o ano passado, ia mudar a abordagem, seria mais confiável. Mas, para mim, a 777 não analisou o que é o trabalho do Alexandre Matos. O Alexandre Matos é um dirigente super agressivo no mercado. Em todos os outros clubes em que ele foi bem sucedido, tinha carta branca total para negociar a compra atrás, tinha carta branca para acumular erros também, mas os poucos acertos melhoravam muito a qualidade do time. No Vasco, com a 777, o Alexandre Matos não tem essa autonomia toda. E a gente pode até questionar, não, mas o clube quer ter um certo controle ali, porque é o clube que bota a grana. Mas por que escolheu o Alexandre Matos, então, se vai ter todos esses freios? E a gente sabe, o Alexandre Matos, numa negociação, ele vai sempre por tudo ou nada. Pô, a pedida é alta, mas ele quer levar o jogador. Na 777 isso não acontece. E o Vasco tá chegando às portas de mais um campeonato brasileiro com um time cotado para sofrer de novo. E isso preocupa o torcedor, porque com esse time aí... Cotado para sofrer de novo? Cotado para sofrer de novo. Acha? Com o time que o Vasco tem hoje, é time para metade da tabela para baixo. E com sorte. Então... Fez bons clássicos o Vasco. Não, ponto, legal, fez bons clássicos. Contra Flamengo. Mas campeonato brasileiro, de pontos corridos, a exigência... Quando tem desfalques, o Vasco sentiu no ano passado e já está sentindo esse ano. Paulinho e Jair. Já é um impacto no time. Deu azar aí. Não consegue contratar a altura. E aí, além de Paulinho e Jair, tem a saída do Marlon Gomes, que no ano passado participava bastante, jogador
jovem, de muita recomposição. Perdeu o Gabriel Peck. Então, o elenco hoje do Vasco, elenco, não o time principal, que isso o Ramon Dias consegue montar, mas o elenco ainda tem pouca profundidade. Não é um elenco confiável para Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Então, precisa se atentar a isso. E precisa se atentar também, se quiser ter reforços que sobem o patamar, não é só na base da gastança. Ah, tem o orçamento aqui de 100 milhões e o dirigente tem a obrigação de acertar. Precisa ter alinhamento. E, para mim, tem faltado esse alinhamento de ideias de filosofia entre Alexandre Matos e 777. Se a 777 contratou Alexandre Matos, sabia onde estava pisando, sabia a forma como ele trabalha. Então, não é só... Porque é muito fácil chegar. Olha, o dirigente que gastou 100 milhões de reais, mas gastou com muita restrição, cheio de amarras da 777. Isso é muito relativo também, né, Brelha? Time carente, time ruim, elenco ruim, vai gastar mais porque tem que fazer tudo de novo. Eu acho que o Vasco tem... A grande lição é essa. Se o vestibular para a temporada é o estadual, ficou muito claro que esse elenco precisa ser mais reforçado. Tá, nada justifica as escalações, principalmente de uma vez de Praxedes e Rô. Essa é uma coisa muito pontual. Mas o técnico também, às vezes, é induzido ao erro pela pouca profundidade do elenco que tem. Acho que é o caso do Ramon Dias. Em relação ao adversário, acho que a única coisa que ameniza, eu não chamaria de vexame, porque o Vasco foi inferior em 2 partidas contra o adversário. Jogou 3. Não é um jogo só. E no campeonato todo jogou 3 vezes. Com o Nova Iguaçu não ganhou nenhuma. E o Nova Iguaçu ganha ontem, eventualmente, num contra-ataque. Não é dizer que ganhou na bola do jogo. O Nova Iguaçu podia ter ganho a primeira partida. Total. Até que teve volume. E com boa margem. Bem, com boa margem. Então, nada a contestar nesse sentido. Não tem questão de erro de arbitragem, não tem questão mesmo essa questão política em relação ao Maracanã. O bom futebol do Nova Iguaçu está acima de tudo isso. E a realidade é que hoje, como time, não como camisa, mas como time de futebol, o Nova Iguaçu foi superior ao Vasco. Tem que saber reconhecer isso. Agora, tirar a lição. A lição para o brasileiro é essa. Quer dizer, que caminho que o Vasco quer seguir? Existe um Alexandre Matos sem carta branca? Ou vai dar a carta branca para o Alexandre Matos? Porque aí eu duvido. Se não, para que SAF, né? Carta branca para o Alexandre Matos, o sistema de clube que a gente conhece também dava. Então tem que se encontrar aí e tem que equilibrar melhor o elenco. O time, eu acho que o Vasco já tem mais time do que tinha. Mas o Paulo Brax já tinha sofrido na temporada passada com essas divididas. Ia num jogador, um monte de amarra, um monte de exigência. Isso trava a negociação. A gente sabe como é a dinâmica do futebol. A dinâmica do futebol não espera o clube fazer todo esse tipo de avaliação. Por isso, a 777, quando contrata um executivo, tem de estar totalmente alinhada para confiar nesse profissional na hora de fazer contratações. Então, olha, está aqui o orçamento, você define com treinador e comissão técnica e não vai precisar bater o martelo toda vez. Porque se for dessa forma, nenhum dirigente trabalha. Nem o dirigente que respeita todo esse tipo de processo, o cara não vai conseguir qualificar o elenco, porque vai chegar o Flamengo, vai chegar o Palmeiras, clubes que têm potencial de investimento, que são mais atrativos para o jogador e vão levar em qualquer concorrência. Então, por tudo isso, a 777 tem de rever sua forma de trabalhar. Não pode ser desse tipo. Mesmo que resolva, a gente vai ter um investimento um pouco menor, mas vai ser mais assertivo e o dirigente vai ter autonomia para contratar juntamente com o treinador. O Ramon Dias trabalhava no Al Hilal. O Al Hilal conseguia ter um potencial de investimento maior que o Vasco. Tanto é que a gente tem visto essa nova fase do clube. Mas antes, ele já tinha... Peraí, o Al Hilal, pô. Pois é, o Al Hilal. E é muito dinheiro. Então, aí chega o Ramon Dias... Tá falando como se o Al Hilal fosse pobre. Não, é muito dinheiro. Mas antes... O do Ramon Dias não era tão rico. O Ramon Dias não era totalmente estrelado, não estava nessa fase do futebol. Mas já tinha dinheiro. Mas já tinha dinheiro e o Ramon Dias estava acostumado com essa realidade. Chega no Vasco, ele pede um jogador. Eu quero um volante de contenção com qualidade na saída de bola. Se o volante não chega, porque por restrições, a idade aqui não bate, dessa vez o investimento é muito alto. O treinador também, uma hora, vai ficando de saco cheio. Nossa, mas pô, eu tô pedindo jogador, eu tô exigindo, tô aqui me expondo sempre, dizendo que o time... Chegaram jogadores pro meio campo, não chegaram? Chegaram jogadores para composição... Galdames, Esforza... Composição do elenco. O Galdames foi uma oportunidade de mercado,
o Esforço, e são dois jogadores, o Esforço é um jogador muito técnico, mas não é esse primeiro volante de marcação de pegada, como é o Zé Gabriel, mas falta ao Zé Gabriel essa qualidade na saída. Então, quando o treinador também vai, desde o ano passado, ele está pedindo, e não chega. Marcos era o Cuéllar, né? E não chegou. Essa função que tinha trabalhado com o próprio Ramon Dias lá no Al Hilal, e jogador do Flamengo, inclusive. Mas tem todo esse processo, né? E teve aqui o Paulo Brax, né, no Bola da Vez com a gente, eu tive presente na entrevista, e ele citava, né, esse processo todo de como funciona a contratação. Ela é muito burocrática, porque você tem que fazer relatório e passa por 2, 3 mãos até chegar no cara que decide, ele olha o relatório de um, de outro, aí até ele responder, já passou uma semana, 10 dias. E o Vasco perdeu jogadores por isso. Porque tem todo um processo que é da 777. burocrático de empresa. É burocrático, de empresa mesmo. Não Você só faz, gringa, brasileira quero também, contratar às o vezes. jogador tal, tá aqui o relatório. Aí passa para o superior passa para o outro, para fazer um outro relatório, não sei aonde. Ih, nessa demora já veio outro. Passa pelo financeiro, quando chega, exatamente. Ou então fala assim, não, esse aqui não está no nosso perfil. E aí não contrata. Porque tem um perfil. Tem um perfil de jogadores mais jovens, jogadores que tenham potencial de revenda depois. É um negócio. As pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender isso. Para a 777, é um negócio, o investimento no futebol. E o pensamento, então, eles querem ele é resguardar diferente mesmo. o dinheiro que eles vão investir e querem entender qual é a possibilidade de retorno que aquele negócio traz. Então, o Cuéllar não teria possibilidade de retorno. Era um interesse técnico da direção do Vasco, da comissão técnica do Vasco, do diretor executivo atual do Vasco, mas não era um interesse talvez de não, business talvez não, para a não 777. tinha possibilidade de retorno no modelo que eles querem. Mas se o time joga bem, se o time passa a disputar títulos, ele vai arrecadar mais com bilheteria, com marketing, então, põe no relatório. com venda de camisas. Mas olha só, o pensamento deles não é esse? 777 já ganhou dinheiro do Concorda Vasco comigo? da seguinte forma. Venda do Pedro Raul, porque ele foi comprado por 10 milhões, vendido por 20, só que esse dinheiro não voltou para o Vasco. Venda agora do Gabriel Peck, vendido por 50 milhões, o dinheiro não voltou para o Vasco. O dinheiro vai para eles, porque esse é um modelo de negócio deles. O Vasco, quando fez a SAF... Sabia disso. A torcida fez pressão e às vezes é isso, né? Você vê ali a salvação, e foi de certa forma uma salvação, porque o time era insolvente. Houve ali um investimento, está sendo feito um investimento, mas não é um investimento com a torneira aberta para fazer o que quer. É uma empresa quer, né? que tem os métodos dela e ela não vai abrir mão dos métodos dela porque é a pressão da torcida. Posso lembrar uma coisa? Ela está querendo fazer do jeito dela a administração. Família vascaína, uma ótima semana a todos. Eu vou falar e vou comentar sobre tudo que vocês viram. A imprensa está furiosa com o Vasco e com razão. Galera, vascaínas e vascaínos, é o seguinte, o Vasco não pode jogar do jeito que vem jogando. Isso é uma vergonha. Os 2 jogos, o Nova Iguaçu foi muito, mas muito superior do que essa equipe do Vasco. Alô, Ramon Dias, vamos acordar. Você está sendo pressionado, tudo indica que daqui para frente seu futuro está em xeque no Vasco da Gama. Ou você vai sair pelo fato da 777 não contratar os jogadores que vocês querem, ou a diretoria vai acabar como te demitindo. Você é um grande treinador, só que a 777 está enrolando muito para contratar jogadores. Todos nós sabemos disso. Perdemos o Paulinho Paulo e o Jair, que eram jogadores fundamentais no sistema de meio de campo do Vasco. Enfim, mas a postura do Vasco é vergonhosa. O Vasco só tem uma jogada, que é cruzamento pelo Piton. Não tem uma jogada trabalhada. Isso é uma vergonha. Temos que ter triangulações. O time do Vasco tem que saber envolver muito bem o adversário. Só o lateral que vai no fundo cruza por Vegete cabecear. Isso é uma vergonha. Todo mundo já desenhou essa jogada do Vasco. Já está manjado. Temos que mudar. Temos que ser um time totalmente diferente, com toque de bola, triangulações, envolver o adversário. Porque desse jeito aí, vamos mais um ano, o torcedor vascaíno vai sofrer para o Vasco não cair para a segunda divisão. Essa que é a verdade. Vocês concordam comigo, galera? Comentem aqui abaixo, quero ver a opinião de todos vocês. Estou muito chateado. Vamos ver se o Vasco consegue dar a volta por cima e sair dessa situação delicada. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. O sentimento não pode parar. Fiquem com Deus.